hoje nós queremos apresentar para vocês a questão sobre hábitos de vida saudáveis, falar um pouquinho sobre a nossa temperança. Como verso-chave, 1 Coríntios 13, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, esse também o destruirá, pois o santuário de Deus sois vós e é sagrado. Nosso corpo é onde o santuário de Deus habita, é onde o Espírito Santo habita. Nós vamos aprender hoje como que nós podemos cuidar desse corpo de forma saudável. Quais são as formas que Deus deixou para nós cuidarmos desse corpo, para ter esse corpo como um templo do Espírito Santo. Ellen White nos deixa, no livro Ciência do Bom Viver, 8 formas de nós cuidarmos do nosso corpo: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água, confiança no poder divino. É dessa forma que nós podemos cuidar do nosso corpo. Na semana passada nós falamos exclusivamente sobre alimentação. Eu quero dar um rápido resuminho para vocês sobre a questão alimentar. 5 pontos que são os principais nos quais nós temos dificuldade em termos hábitos alimentares corretos. Primeiro, comer demais. Nosso grande problema, mesmo que seja saudável, como demais. E veja, comer demais para Deus é a mesma coisa do que embriaguez. Líquido com sólido, líquido com as refeições, problema de diminuição na questão da nossa saliva, entre outros problemas que temos ali. Excesso de açúcar, extremamente prejudicial ao nosso corpo. E hoje faz parte do nosso hábito alimentar, infelizmente, muitos alimentos com uma quantidade muito grande de açúcar. Queijo não é considerado algo que deve ser ingerido por nós. É impróprio para o nosso estômago, é impróprio como alimento. Essa é a recomendação, e mostramos na semana passada o porquê dessas razões, os prejuízos que traz à nossa mente. A carne. Aqueles que ainda fazem uso da carne, meus queridos irmãos, Deus não pode iluminar a sua mente, porque a sua cabeça, ela tem dificuldade em perceber e diferenciar as coisas sagradas das coisas profanas. E é um pedido especial que nos últimos dias nós venhamos a nos abster desse alimento. Mas eu quero agora falar do outro contexto, isso que nós já falamos em detalhes na semana passada. Quero falar um pouquinho agora, primeiramente, sobre a questão do ar puro. O ar que respiramos. Primeiramente, o ar que nós respiramos, ele é tão importante quanto medicamentos, e mais importante para o corpo que muitos alimentos. A ciência prova isso através de uma coisa chamada oxigenação do corpo. Um corpo que tem uma boa respiração, consequentemente, ela vai ter uma diminuição na produção de radicais livres dentro do corpo. Para mim poder ter um sangue que tenha uma quantidade ideal de oxigênio, eu preciso respirar bem. E esse respirar bem traz como benefícios acalmar os nervos, estimula o apetite, melhora a minha digestão, melhora o sono profundo e me traz grandes benefícios para mim. Respirar para mim não custa nada, é de graça. Mas nós temos uma coisa que hoje está envenenando o nosso mundo, que chama-se ar-condicionado. Você vai dizer, mas na sua casa tem ar-condicionado? Tem. No seu carro tem? Tem. Infelizmente nós acabamos nos usufruindo desse benefício da modernidade. Mas o que o ar-condicionado faz? Ele não puxa um ar externo e joga para dentro. Ele pega o mesmo ar do ambiente e refrigera ele e joga de volta. É isso que o ar-condicionado faz. E tem pessoas que trabalham o dia todo em ambientes sem ter a condição de respirar ar puro. Ar viciado.
Ellen White fala na página 277 do livro Ciência do Bom Viver: pobre dessas pessoas que vivem em ambientes fechados, mal arejados, o seu organismo vai enfraquecer. Dentro das nossas possibilidades, nós temos que aproveitar o ar puro e respirarmos o máximo possível. A recomendação: levante de manhã, saia para fora da sua casa, respire, encha seu pulmão de ar, você vai ver quanto isso vai fazer bem para você. Ah, mas eu moro num apartamento. Não tem problema, abra a sua janela e respire um ar puro. Isso vai fazer um benefício muito grande para a sua saúde. Segunda questão: luz solar. Ela traz grandes benefícios para nós, que a ciência prova, como por exemplo, fonte de vitamina D, exposição ao sol. Hoje, a medicina está falando que nós precisamos de pelo menos 15 minutos de exposição ao sol, no horário do sol mais quente, ou seja, próximo do meio-dia. Este seria o momento ideal para mim pegar sol. Ah, mas a minha vida é corrida, não tenho como pegar sol. Gente, se você trabalha, aquele horáriozinho que você tem ali do almoço, ande um pouquinho no sol, aproveite. Aproveite esse tempinho para você usufruir dessa bênção que Deus deixou. Outra coisa que nos auxilia é a liberação de serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Isso já está provado, que eles fizeram uma comparação do nível de estresse entre cidades como Curitiba, que é a cidade a capital do Brasil que mais fica nublada, e capitais do Nordeste, onde quase não tem tempo nublado. Os níveis de estresse em cidades como Curitiba são muito maiores que nas cidades do Nordeste, onde o sol predomina em larga escala. Isso está muito ligado à liberação de serotonina. Eu sei por mim, se passam 3, 4 dias nublados, parece que já afeta o teu humor. A Josi sabe disso, né? Quando fica muito tempo nublado, parece que eu já fico... Eu gosto do sol, para mim é uma coisa que eu necessito muito nisso daí. Mas Ellen White comenta conosco que a luz solar, ela restaura o doente, a saúde através de processos naturais. Ele é o elixir da vida, e para alguns é o único remédio que muitos doentes necessitam: tomar um pouco de sol. Muitos doentes, infelizmente, fazem o que muitas pessoas não querem tomar sol. Se intocam em casa, da casa para o carro, do carro para o trabalho e assim por diante. Primeiro sintoma da falta do sol, falta de vitamina D. E aí os problemas começam a se ajuntar dentro da nossa saúde. Gente, não te custa nada. Qual o custo que tem para mim tomar 15 minutos de sol por dia? Ah, vou me queimar. Eu te garanto que com 15 minutos por dia você não vai pegar nenhuma queimadura e nem um câncer de pele. Fique tranquilo com relação a isto. Próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês é a questão da abstinência de bebidas alcoólicas. Abstinência de bebidas abstinência. O primeiro ponto seria a questão de bebidas alcoólicas. Eu quero ler um verso para vocês que está no livro Temperança, página 12, para vocês entenderem a profundidade do que é o alcoolismo. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algo, de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vida e também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em veneno para arruinar as faculdades físicas, mentais, morais do homem, e dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Quando uma pessoa se envolve com o alcoolismo, entendo que ela está se envolvendo com uma das principais armas satânicas que nós conhecemos. Quando nós falamos em abstinência, a primeira coisa que nos vem bebida alcoólica. E aí vem, no livro de Temperança, página 95, o seguinte recado: um só copo de vinho abre porta para a tentação e hábito da embriaguez. Não adianta você falar, não, mas é só um pouquinho. É só
vou experimentar um pouco, só não tem nem um pouquinho. Não abra a porta para o inimigo nesse campo. Muitas pessoas começam com esse hábito por basicamente simples curiosidade, e quando vêm estão totalmente envolvidas com esse problema. Outro problema que envolve a nossa sociedade, a questão do fumo. Hoje, o hábito de fumar também é um desígnio de Satanás, e faz com que você possa paralisar o teu cérebro, fazendo com que as pessoas que fumam não tenham a condição de discernir entre coisas sagradas e as que não são sagradas, fazer a distinção entre o certo e o errado. E o pior, meus queridos irmãos, homens que professam piedade, oferecem seu corpo sobre o altar de Satanás e o incenso do fumo à sua majestade satânica. As pessoas que fumam estão oferecendo o seu corpo a um outro Deus, não ao Deus que eu sirvo, que é o Deus Espírito Santo, a esse Deus aqui. Infelizmente, muitas pessoas se colocam nesse hábito. Outro hábito que eu preciso falar para vocês sobre a nossa abstinência é sobre café, chamate. Vamos ampliar um pouquinho para chimarrão, Coca-Cola, Guaraná em pó, tudo que tem um elemento chamado cafeína envolvido nesse processo aqui. Esses produtos não nutrem o organismo. O que eles fazem ao você ingerir esses produtos? Eles vão cair diretamente no seu estômago e vão irritar os nervos estomacais. Esses nervos vão mandar uma mensagem para o cérebro, dizendo: cérebro, faça algo que tem algo me incomodando aqui embaixo. Aí o cérebro manda uma mensagem para aumentar a atividade do coração. Aumentando a atividade do coração, automaticamente melhora a irrigação do sangue no cérebro, dando a sensação de mais vigor e energia. Por isso, quando as pessoas tomam esses produtos, elas se sentem mais vigorosas a curto prazo. Mas qual que é a recomendação? Isso sempre vai nos deixar pior a médio e longo prazo, porque eles não podem comunicar uma partícula de energia natural. O que me espanta é que isso aqui foi escrito perto do final do século XIX. E hoje a ciência provou exatamente o que está escrito aqui, o que Ellen White nos deixou escrito. Esse processo do que o chá, o café, a cafeína provoca em nosso corpo. Agora eu pergunto para vocês aqui, como que eu vou poder me livrar disso? Muitas pessoas falam: eu não posso deixar de tomar o meu café de manhã, senão eu tenho dor de cabeça. Eu não posso deixar de tomar certos elementos, porque se eu não tomar, eu não me sinto bem o dia todo. Meu querido irmão, meu querido amigo, isso, entenda que é algo que Satanás criou na tua vida para que você possa deixar de discernir entre o sagrado e o profano. A pessoa que coloca esses elementos no seu estômago vai ter maior dificuldade em perceber as tentações que Satanás coloca no seu dia a dia. Falamos sobre álcool, falamos sobre fumo, falamos sobre cafeína. Agora eu pergunto para vocês, como eu posso me livrar desses vícios? Qual a maneira que eu tenho para mim poder me livrar disso daqui? Livro Temperança, página 103, Ellen White escreve o seguinte: alguns, ao ser feito um esforço para esclarecê-los com relação aos vícios, a esse respeito dizem: eu vou deixar aos poucos. Mas Satanás ri de todas as decisões dessa espécie. Diz ele: eles estão seguros em meu poder, não temo por eles neste terreno. As pessoas que têm um vício e falam: eu vou deixar aos pouquinhos, não, eu vou diminuir, fique tranquilo, eu vou deixar de tomar o meu cafezinho, o meu chimarrão,
que seja o fumo, a bebida aos poucos, ou vou dar só uma picadinha de vez em quando. Que Satanás dá risada dessas decisões, porque ele sabe que a pessoa que tem essa atitude, ele tem como presa dentro daquilo que ele inventou. Mas então qual que é a saída para nós? E vejam que tem uma mensagem para aqueles que estão sob o domínio de Satanás. Que mensagem é essa? Vá ao Criador, se jogue nos seus braços, peça auxílio a Ele. E vejam que o que diz aqui: Satanás me tenta ferozmente, não tenho força para fugir do seu laço, mas conservai-me convosco a todo momento, até que tenha mais força para resistir à tentação. Não está escrito aqui que eu vou me jogar nos braços de Jesus e não vou ser mais tentado. Muitos acham que não, eu vou me jogar nos braços de Jesus e a vontade tem que passar, a vontade vai sumir. Não é esse o contexto, meus irmãos. Se você tem um desses vícios, você vai se jogar nos braços de Jesus e Ele vai te dar forças para você dizer o primeiro não. Após você dizer o primeiro não, você vai ter força para dizer o segundo não, o terceiro não, e assim por diante. Mas a tentação vai continuar sobre você, mas Ele vai te dar a força para você resistir a essa tentação. Não imagine que na sua luta espiritual você vai vencer um vício dizendo: olha, eu vou me jogar aos pés de Jesus e pronto, o vício sumiu, não vou ser mais tentado. Não se engane dessa forma, porque a tentação vai vir sobre você naquele ponto que Satanás conseguiu um dia a porta de entrada sobre a sua vida. Outro detalhe importante, outro conselho importante que é dado por Ellen White, diz-nos o seguinte: deve-se mostrar que a violação das leis da saúde, criando um estado enfermo e desejos não naturais, quer dizer, eu não ser temperante na minha vida, lança a base para o auxílio do que? Bebidas alcoólicas. Vamos aumentar as bebidas alcoólicas para os demais vícios. Lança a base para esses vícios. Agora, unicamente vivendo em obediência aos princípios de saúde, podem eles libertar-se da sede dos estimulantes contrários à natureza. Ou seja, só vivendo os princípios da temperança é que você vai encontrar forças para se livrar dos teus vícios. Se você tanto luta para deixar o seu café, o seu chimarrão, os hábitos de saúde, a temperança em todos os pontos. Se você tem vício do alcoolismo, do fumo, a questão da sua temperança em todos os hábitos vai te dar força. Como que isso acontece, meus queridos irmãos? Vamos dar um exemplo que você tenha o vício do cigarro como um exemplo. Não é na hora que você acendeu o teu cigarro que você vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, me livra desse vício. Tarde demais. Você já concebeu a ideia. Agora, quando que você vai se livrar disso? Se você tem hábitos temperantes de vida, o Espírito Santo vai te informar quando a tentação começar a vir e dizer: vai lá comprar o cigarro, ou vai na companhia de fulano que vai te oferecer um cigarro. O Espírito Santo vai te falar: fique longe disso, isso é pecado, porque você abriu o canal de relacionamento com Deus devido à sua temperança. Agora muitos embotam o seu corpo, estragam as suas faculdades mentais com todo aquilo que é errado com relação à nossa temperança. O Espírito Santo não consegue lhe comunicar o aviso da tentação inicial, e quando você vê, você já está preso, e aí se torna muito mais difícil de você conseguir vencer esse hábito terrível na sua vida. Próximo ponto que eu quero falar para você é sobre o repouso. E muitas pessoas pensam que repouso é dormir. Inclui? Sim, também, mas não é só isso. Quando Ellen White coloca repouso, ela primeiramente coloca excesso de trabalho, muito trabalho. E quando as pessoas trabalham muito, qual a recomendação de Ellen White? Dormir o sábado inteiro? É isso que está escrito? Vamos ver lá? O que ela fala lá? Visita ao
campo, olhar a natureza. Essa é a recomendação para aqueles que estão mentalmente fatigados. Saia do seu dia a dia. Ah, mas eu não tenho como. Vá ao lago, vá a um parque, vá embaixo de uma árvore. Respire um ar puro, aproveite a natureza de Deus. Esse é o remédio que Deus deixou para aqueles que têm excesso de trabalho. Outra questão, excessiva tolerância em dormir. É pecado, meus irmãos. Dormir demais também não é o plano de Deus. Comer e dormir não é o ideal. Como é que então eu devo fazer o meu repouso adequado? Quero mostrar para vocês aqui uma coisa chamada de ciclo circadiano. Isso aqui é ciência, meus queridos irmãos. Mas se aplica muito bem aquilo que Ellen White nos recomendou. Como funciona esse ciclo? Vamos imaginar um dia em que eu tenho o pôr do sol às 6 horas e o amanhecer às 6 horas. 12 horas claras e 12 horas escuras. Qual é a recomendação para nós? 3 horas após o pôr do sol, eu tenho a liberação de melatonina, o hormônio do sono. A ciência prova que a nossa retina consegue perceber a falta da luz solar. E já após 3 horas, terminando a luz solar, a melatonina começa a ser produzida em nosso corpo, nos dando sono. Agora, dormir 9 horas da noite não estava nos meus planos não, muito cedo. Outras questões aí, além disso, em torno de 4 horas e meia após o pôr do sol, nós temos então a liberação de um hormônio muito importante chamado hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Temos também a liberação do hormônio TSH, que regula a tireoide. Em torno de 2 horas da manhã é o máximo de produção da melatonina. Em torno de 4 horas e meia após o pôr do sol, ou seja, em torno de 1 hora após eu dormir, 1 hora e meia, nós temos então o fim dos movimentos intestinais no meu corpo. Ao levantar, ou seja, 6 horas da manhã, ao raiar do sol, a melatonina é cortada do meu corpo e eu devo acordar. Aí eu tenho o quê? A liberação de um hormônio importantíssimo chamado cortisol, que controla diversos problemas como inflamação, alergias, estresse e ajuda em toda a minha estabilidade emocional. Mas meus queridos irmãos, o que eu faço aqui? E eu falo para vocês, eu me incluo nisso, que hoje uma das minhas principais dificuldades ainda é dormir cedo. É o que? Nós não queremos dormir 3 horas após o pôr do sol. Aí acontece o que? Durmo tarde, vou fazer o que aqui? Fecho a janela até onde dá, para não entrar nenhuma claridade, para me acordar o mais tarde possível. E infelizmente adotamos esse hábito muitas vezes em nossa vida. Não é esse o plano de Deus para nós. O ideal é que nós possamos repousar de 7 a 9 horas de um sono profundo, calmo e restaurador. Outro ponto importante, quando eu durmo, a reparação do DNA, que é importantíssimo dentro do meu corpo, aumenta sensivelmente durante o sono. Radicais livres que são produzidos no meu organismo destroem o DNA, que é a causa de muitas doenças, como por exemplo o câncer. E essa reparação do DNA, que ocorre naturalmente dentro do meu corpo, aumenta sensivelmente durante a hora de um sono profundo e restaurador. Quero falar um pouquinho agora sobre exercícios. Alguns falam, mas vai pegar no meu calo agora. O resto até vai, mas se exercitar, não é o que eu gosto. Qual é a recomendação para nós? A inatividade física é a causa de muitas doenças. Por quê? Se eu não me exercito, eu não tenho a circulação adequada do meu sangue. Se não tenho a circulação adequada do meu sangue, as impurezas não são eliminadas pelos meus rins.
Aí acontece o quê? Se eu não me exercito, os pulmões não são alimentados da abundância de ar puro. E o resultado para isso daqui é o quê? Doença. Isso que Ellen White escreveu no século XIX, a ciência prova hoje claramente para nós. Pessoas que não se exercitam têm menor circulação sanguínea, consequentemente resulta em menor filtração do sangue, que resulta, no final, em maiores doenças para nós. Mas a dúvida vem no seguinte ponto: qual é o melhor exercício? Qual é a melhor forma que existe para mim poder me exercitar na minha vida? Qual a melhor forma que eu tenho para mim colocar? É correr? É fazer academia? É andar? Quanto eu tenho que fazer? Ellen White dá algumas dicas para nós aqui. Ela recomenda andar ao ar livre cada dia. Será mais benéfica à saúde do que muitos remédios que os médicos prescrevem. Andar ao ar livre. E ela fala num outro texto: exercícios apropriados ao ar livre. Isso é mais importante do que muitas vezes do que o alimento que ingerimos. Esse exercício vai trazer o quê? Uma respiração profunda em nossa vida. Vejam bem, não existe nada de errado se você correr, não existe nada de errado se você andar de bicicleta, mas a recomendação é exercício ao ar livre. E as academias, o maior problema é o ambiente fechado. Academias que hoje têm até ar-condicionado, gente, é um veneno. Você não vai estar enchendo o seu pulmão de um ar fresco. Exercício, recomendado por Ellen White, é o ar livre. Essa é a recomendação dela. Outro ponto importante: a recomendação de andar é uma recomendação. Não existe nada de errado contra quem quer correr, quando quer fazer outro tipo de exercício, desde que não passe do seu limite. Qual é o seu limite? Vejam o que diz esse artigo aqui, que nós buscamos na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, a principal revista de educação física brasileira. A influência do exercício físico sobre a produção de radicais livres. Ali fala: exercício de alta intensidade aumenta a produção de radicais livres. Exercício de intensidade mediana são os mais indicados. É o que fala o resumo desse artigo. Ou seja, qual é um exercício de alta intensidade? Academias, correr de uma forma desordenada. O que seria um exercício de intensidade moderada, que são os mais indicados? O caminhar, o correr de forma sem forçar o seu corpo. Esse seria o exercício de forma moderada. A ciência está provando isso. Alguns médicos adventistas, como o Silmar Cristo, o Dr. Geia, eles falam o quê? O homem não foi feito para correr. A sua estrutura corporal força muito o joelho. Vejam que atletas de elite normalmente param a sua vida esportiva muito cedo, a maioria por problemas no joelho. Nosso corpo não consegue muitas vezes compensar o impacto que nós temos em nosso joelho. Quanto eu tenho que fazer de exercício até você sentir um calor no seu corpo? Isso quer dizer o que? O seu sangue está funcionando, está circulando no seu corpo de forma adequada. Quanto eu tenho que fazer? Todo dia. Todo dia. Nem que seja 10, 20 minutos de caminhada. Ótimo. Mas o meu preparo físico é bom, posso correr? Corra, não há problema. Mas faça tudo com temperança, exercícios moderados. Essa é a recomendação dada por Deus. Moderação em tudo aquilo que você for fazer. Próximo ponto importante para nós: água. Beber água. Água é a bênção do céu. Tomar água vai ajudar eu a resistir a muitas doenças. Essa é a recomendação dada. Quanto tenho que beber de água numa situação de normalidade?
35 ml de água por quilo de peso vivo do seu corpo. É o que a ciência fala. Então não é 2 litros de água por dia. 2 litros é no meu caso, que tenho 60 quilos. Isso dá 2 litros. Se você tem mais, faça a conta. Faça a conta de quanto de água você tem que beber por dia. Isso na normalidade. Se você está ou tem a situação de trabalhos físicos em que você tem uma transpiração maior ou ao sol, essa água precisa aumentar mais ainda. Isso é uma situação de normalidade, essa quantidade de água. E vejam bem, água é água sem contaminante. Não é água que borbulha, tá bom? Você abre e faz aquele barulhinho típico. Nem o suco é água. Ah, mas eu tomo muito suco, é bom? É bom. Não vamos dizer que o suco seja ruim. Mas a recomendação que nós temos da Ellen White é água. Porque quando eu tomo suco direto, eu estou exercendo o quê? O suco tem alimento. E o alimento começa outro processo digestivo dentro de mim. Então a recomendação dada é que nós tomamos água. Outra aplicação da água é a hidroterapia, que é outra ciência importante que não vai dar tempo da gente esboçar muito conhecimento para nós hoje aqui. Em que vai falar como que nós podemos aplicar a água em nosso corpo, os banhos frios e banhos quentes. Mas eu quero passar para vocês dicas de como você pode beber mais água. Dicas sobre como você pode aumentar o seu consumo de água. Primeiramente, tome água quando você levanta. Ah, mas é ruim. Gente, quando você dorme, você perde muita quantidade de água através da sua respiração. Levante, tome água. Isso vai melhorar em muito o seu processo digestivo já de manhã. Aumenta a circulação do sangue a nível de capilares. E se você tomar água e for fazer um alongamento, melhor coisa que existe para você. Sua circulação sanguínea melhora em grande ponto. Segundo ponto, não tome água com as refeições, incluindo o café da manhã. Ah, mas como é que eu vou comer o pão, como a gente fala, o pão seco? Coma com frutas, muito fácil. Uma mordida de uma fruta, uma mordida de pão. Você vai ver que não vai ter mais necessidade nenhuma de você tomar água. Exerça isso, faça esse hábito, e você vai ver como isso vai melhorar em que você vai ter mais vontade de tomar água durante o dia. Aí, entre as refeições, você vai ter mais sede, porque você não ingeriu líquido junto com a refeição. Terceira dica, tenha sempre uma garrafa na mão. Porque a garrafa, além de te lembrar, você vai ter a dosagem de quanto de água você está tomando. Vai ter o controle da quantidade de água. Outro detalhe, tome água até meia hora antes de você almoçar. E o máximo de água que você conseguir. Essa água que você toma antes do almoço vai tirar aquela necessidade de líquido com a refeição durante o almoço, que infelizmente acaba fazendo muito mal para nós. Outra dica, tome água antes de dormir. Ah, mas vai dar vontade de eu levantar à noite para urinar. Gente, se isso acontecer, é o processo normal de purificação do sangue. Tome água, você vai ver quanto isso é benéfico para você. E mais um detalhe, está com fome fora de hora, beba água. O seu organismo, ele manda uma mensagem quando está com sede para o teu cérebro. E muitas vezes o cérebro dá a sensação de que você está com fome. E por que dá essa mensagem? Porque ele pode retirar do alimento a água que precisa. Muitas vezes a fome que você sente entre as refeições é a falta de água. Faça o teste, eu já fiz esse teste comigo algumas vezes. Estou com fome, tomei água. 10 minutos depois a fome desapareceu, sumiu dentro de mim. E o último ponto que quero falar para vocês aqui, a questão da confiança em Deus. Será que o Senhor realmente é o meu pastor e nada me faltará? Será que eu realmente coloco esse verso em prática na minha vida e vivo isso de uma forma bastante clara dentro de mim? De que realmente o Senhor, Ele cuida de todas as coisas da minha vida.
Quanto à confiança em Deus, eu quero falar de 2 pontos importantes aqui. Primeira coisa, Salmos 50, versículo 23. Quem me oferece sua sincera gratidão, algumas versões falam louvor como sacrifício, honra-me e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Gente, o valor de cantar, ele é muito importante. E o que é o sacrifício de louvor? Vou dar um exemplo para você. Você está com dor de dente. É uma dor que você não vai morrer, mas é uma dor chata, que te incomoda. Você que está com dor de dente, última coisa que você vai ter vontade é de cantar. Você está com dor de dente. Primeira reação tua é ficar o quê? Chateado, nervoso, emburrado e tomar remédio. Então a primeira reação é essa. Agora vejamos bem, se você quando está com dor de dente começar a cantar, Deus é tão bom, Deus é tão bom, você vai ver que aquela dor que você está sentindo, ela vai diminuir, porque você está fazendo um sacrifício de louvor. Estou ansioso, preocupado, eu tenho um problema muito grande para resolver amanhã e não sei como resolver. Cante para Deus, coloque a sua confiança nele, e você vai ver como aquela ansiedade vai diminuir dentro de você. Deitei na cama, não tenho sono, estou com a minha cabeça borbulhando, pensando em tudo, menos em dormir. Cante. Mas o cantar, meus queridos irmãos, não é para você ficar lá na sua cama cantando alto. Cante em silêncio. Comece a cantar os hinos que você conhece. Eu vou dizer para vocês, um dos meus maiores problemas que eu ainda preciso vencer dentro de mim é a questão do dormir. Dormir mais cedo, ter sono. E às vezes eu deito e cadê o sono? A mente está lá, pensando em tudo, e o sono nada de aparecer. Eu já testei isso na minha vida. Começo a cantar. E eu digo para vocês, eu adormeço cantando o hino ao Senhor. Zero de sono. Começo a cantar, em poucos minutos muitas vezes já tenho adormecido. Porque sacrifício de louvor. Não estou com vontade de cantar, mas eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso faz uma diferença muito grande dentro de você. Um cântico no coração. Você deve ter isso a todo momento na tua vida. Salmo 51, versículo 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, que jamais será desprezado por Deus. Esse é outro ponto importante na confiança em Deus. Muitos querem mudar o seu hábito de vida, seja no comer, seja na abstinência dos vícios, do café, do chá, do chimarrão, entre outras coisas, seja no beber água, seja no que for. Mas você quer fazer isso porque você pensa somente e primeiramente em sua saúde. Se esse for o seu objetivo, você está fazendo com o objetivo errado. Por quê? Você acha que o Deus que você conhece é um Deus da moeda de troca? Bom, eu vou deixar de comer carne, eu vou tomar água, eu vou, e daí Deus vai ter que me dar, porque eu fiz. E muitas pessoas encaram a Deus como um Deus da moeda de troca, com relação à temperança. Acham que você tem que barganhar com Deus. Eu vou fazer o meu sacrifício e Deus vai ter que me abençoar. E daí, se Deus não me abençoar, eu reclamo. E começo a reclamar dizendo: olha, eu deixei de comer carne e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Estraguei com minha saúde. Eu já vi pessoas falarem assim. Meus queridos irmãos, o verdadeiro e aceitável sacrifício que Deus quer é o quê? Um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido.
Ele quer o quê? Que você se jogue aos pés dele e fale: meu Senhor, eu quero mudar, mas eu quero mudar porque eu te amo. Eu quero mudar porque eu entendi que isso é melhor para mim. Eu quero mudar porque eu entendi que esses hábitos de vida é para eu deixar o meu corpo de forma adequada para o Senhor poder vir habitar dentro de mim. É isso que Deus quer que você faça. E não fazer essas coisas como um sacrifício. Eu digo para vocês, Deus quer que você mude, mas quer que você mude pela tua sinceridade a Ele, pelo seu desejo imenso que você tem em poder mudar os seus hábitos de vida. Meus queridos irmãos, eu faço um desafio para você nessa noite. Se existe algo que você precisa mudar quanto aos seus hábitos de temperança de vida, Deus hoje está fazendo um convite para você e quer que você mude isso, mas mude para engrandecer o Senhor no seu corpo. Mude isso porque você o ama. Mude isso porque você entende que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Esse é o desejo para essa igreja, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.